Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil. Gente me ligando. Foi? Então, boa noite a todos, os colegas presentes. Boa noite ao pessoal que está em casa. Boa noite ao querido vice-prefeito José Generoso, que está aqui na plateia. Vamos dar início a mais uma sessão aqui da Câmara. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 6 de setembro de 2022. Tendo em vista que a nossa querida vereadora, uma sessão, a Ivani, por problemas de saúde, teve que pedir um período de licença por 60 dias, então, a gente tem uma novidade hoje. Espero que a Ivani, se ela estiver assistindo, a gente manda aqui se confortaniza, que ela esteja bem, que se recupere bem, que logo retorne às atividades, que a gente sente falta dela, porque é uma pessoa incrível, que tem um coração gigante, e muito nos honra aqui com a presença, com o seu trabalho, tanto aqui dentro do plenário, como também representando as pessoas do bairro dela e de toda a cidade. Então, Ivani, espero que você retorne logo, que você se recupere muito bem e vença aí esse novo desafio que você está tendo, tá bom? Então, um beijo, espero que você esteja bem. Por conta disso, solicito a vereadora Isabela, o vereador Antônio, o tio, para que conduza aqui o plenário, o primeiro suplente da bancada do PSDB, o vereador... hoje o Davi Antônio Teixeira Júnior, para que faça parte aqui do plenário. Seja bem-vindo, Davi. Davi, declaro que recebido aqui o diploma, os documentos. Tem a palavra na tribuna, Davi. Fica à vontade. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vice-prefeito Generoso, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, dignificando e exercendo com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi confiado. Muito bem, Davi. Declaro empossado o vereador Davi Antônio Teixeira. Assine o livro, Davi, e tome seu assento aqui na bancada do PSDB. Espero que a gente tenha bons dias, boas sessões, bom trabalho aqui com todos os colegas. Muito nos honra também a presença sua, porque já tem uma história longa e muito bonita aqui na Câmara. Espero que a experiência também nos ajude aqui a trabalhar esse restante de ano, tá bom? Então, parabéns a você, seja muito bem-vindo aqui da mesa diretora e de todos os colegas a sua presença, tá bom? Muito nos honra. Então, declarei empossado o novo companheiro de vereança, Davi Antônio Teixeira. Vamos dar seguimento. Agora, então, solicito ao vereador, primeiro secretário, que proceda com a chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente.
Isabel Flamin de Paiva, Presente. Márcio Donizete Souza, Presente. Richard Silva Ferfoglu Maguim, Presente. Sandra Aparecido Martins, presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 278 de 2022, recebemos do Executivo o projeto de lei 046 de 2022, que dispõe sobre empresas e ou comércios que trabalham com o sistema de delivery e entrega de compras realizadas pela internet, aplicativos, telefones e afins, e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis. Primeiro, solicito que o presente projeto de lei seja apreciado em regime de urgência. Esse projeto de lei visa coibir a poluição sonora emitida, muitas vezes, por motocicletas e atender o disposto em inúmeras legislações, em especial o artigo 225 da Constituição Federal. Artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Conforme artigo 30, compete aos municípios, 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Ainda o artigo 23 atribui a competência comum todos os entes federados a proteger o meio ambiente, a combater a poluição em qualquer de suas formas. Gilberto Pasto de Freitas, professor e desembargador, aposentado, em sua obra Poluição Sonora, Aspectos Pontuais. Tema tão relevante quanto tormentoso é o que diz respeito à poluição sonora. Das formas de poluição, considerando os danos que causa ao homem, a poluição sonora deve merecer uma especial atenção. Embora não se trate de um problema novo, pois não é de hoje que o direito se ocupa com o ruído, o barulho ou som indesejável, capaz de provocar danos à saúde ou transtornos ao bem-estar do cidadão, a poluição sonora tem se constituído num desafio. Apesar do grande número de normas existentes no nosso ordenamento jurídico, tratando da questão, as medidas que vêm sendo adotadas pelo poder público no sentido de coibi-la não têm surtido o efeito desejado, podendo-se afirmar que o problema é preocupante e tende a se agravar. Realmente, além de afetar um número indeterminado de pessoas, a poluição sonora provoca graves danos à saúde humana, afetando o sistema auditivo, cardiológico, nervoso, circulatório, gástrico e psicológico. Pois bem, em 2006 foi editada a Lei Municipal 2264, que dispunha sobre as fontes causadoras de poluição sonora. Contudo, referida lei veio a ser revogada em 2011 pela Lei 2490, esta está em vigência até a presente data. Entretanto, a norma municipal vigente não dispõe sobre nenhuma penalidade ao barulho emitido pelos veículos automotores, principalmente aos proprietários de motocicletas, aquelas estaladeiras, que adulteram propositalmente seus escapamentos, produzindo barulhos ensurdecedores, prejudiciais às saúdes humanas e de animais, principalmente os domésticos. Na ADI 3540 do Distrito Federal, o STF reconheceu que meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito humano fundamental de novíssima dimensão, inserido dentre os direitos de solidariedade, e que a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva e proteção ao meio ambiente. A Lei Federal 8723 de 93, em seu artigo 6º, menciona que os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversão ficam obrigados a atender aos mesmos limites e exigências previstos nesta lei, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo atendimento às exigências ambientais em vigor. O artigo 98 do CTB diz que nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Em consonância, o parágrafo 5º do artigo 1º menciona que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.
Note-se que o legislador brasileiro obrigou os fabricantes de automóveis a produzir seus veículos de modo que não gere poluição nenhuma. Poluição está definida no inciso 3 do artigo 3º da Lei 6938 de 81, no marco de defesa do meio ambiente. Como reforço argumentativo, os proprietários de veículos automotivos que produzirem som em alto volume sofrem a penalidade descrita no artigo 228 do CTB, infração grave, multa e retenção do veículo para regularização. Aqui, o legislador infraconstitucional quis proteger tanto o meio ambiente, que dispensou o uso do decibelímetro para as autuações, basta que o som esteja audível pelo lado externo do veículo, independente do volume ou frequência. O eminente mestre, acima citado, continua em sua obra. O município tem a obrigação constitucional de zelar pelo meio ambiente, ecologicamente equilibrado, garantindo o direito à saúde e bem-estar de seus habitantes e, consequentemente, de coibir a ocorrência da poluição sonora. Se não cumprir com essa obrigação, não adotando as medidas cabíveis e necessárias, ou seja, fiscalizando e coibindo tal forma de poluição, principalmente quando o Estado, para tanto, está sujeito a ser obrigado a indenizar as pessoas que sofrerem com as práticas lesivas, ou seja, com elevado índice de poluição sonora. Por fim, concluo essa justificativa dizendo que estamos recebendo muitas reclamações verbais de que o comércio, em geral, emprega, contrata, tanto formal quanto informal, motociclistas, condutores para entregar seus produtos. A regra é clara. O artigo 932 do Código Civil, que fala da responsabilidade civil do empregador, diz que este é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Caminho às comissões permanentes de Justiça e Finanças. Recebemos o ofício número 318 de 2022 do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Habitação, em resposta ao ofício especial datado de 2 de maio de 2022, que solicita a contemplação de casas populares no distrito de Barrânia, localizado no município de Caconde. Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Caconde, tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para, em atenção aos termos do ofício acima referenciado, informar o que segue. Em março de 2022, a Prefeitura Municipal de Caconde encaminhou pleito similar ao da Câmara Municipal, reivindicando a construção de novas unidades habitacionais no distrito de Barrânia. Frente ao exposto, cabe ressaltar que o pleito está devidamente registrado nessa secretaria, visando oportuno atendimento, condicionado ao cumprimento de todas as providências que competem ao município e resultados favoráveis dos estudos de viabilidade técnica, considerando a disponibilidade de recursos da pasta para suportar a despesa decorrente. Sem mais, para o momento, reitero a Vossa Excelência, proteste, estima e consideração. São Paulo, 26 de agosto de 22, Fernando Fiore de Godoy, chefe de gabinete da Secretaria da Habitação. Através do ofício 30 de 2022, datado na data de hoje, o senhor André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças da Prefeitura, solicita o uso do prédio da Câmara no próximo dia 22, a partir das 19 horas, para a realização de audiência pública para a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, PPA. E, através do ofício 31 de 2022, o diretor de Finanças da Prefeitura solicita o uso do prédio da Câmara no próximo dia 29/9, a partir de 19 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Segundo quadrimestre de 2022, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo quadrimestre de 2022, saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orçamentária Anual 2023, a LOA. Indicação 77 de 2022, de autoria dos vereadores Isabela Flamínio de Paiva, Richard Silva Ferfogo e Maguim, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, estude formas de analisar a qualidade do material escolar fornecido aos estudantes das escolas municipais. Indicação 78 de 2022, de autoria dos vereadores Isabela Flamínio de Paiva, Richard Silva Ferfogo e Maguim, solicitando ao senhor prefeito a possibilidade de criar um programa de incentivo à ciência nas escolas municipais por meio da criação de uma feira e de um laboratório de ciências. Indicação 79 de 22, de autoria dos vereadores Isabela Flamínio de Paiva, Richard Silva Ferfogo e Maguim, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, estude a possibilidade de realizar a limpeza das quadras da Escola Dr. Cândido Lobo.
Indicação 80 de 2022, de autoria dos vereadores Isabela Flamínio de Paiva, Richard Silva Ferfoga Maguim, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao Departamento de Educação, estude a possibilidade de criar um programa que incentive atividades extracurriculares de incentivo à arte, como, por exemplo, uma sala dedicada para a prática de desenho. Indicação 81 de 2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, indicando ao chefe do Executivo a criação da Semana Municipal da Consciência Negra e da ação antirracista no município de Caconde. Recebemos com pareceres favoráveis das comissões competentes o projeto de lei 028 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a instituição da zona de urbanização específica e da outras providências. Recebemos o projeto de decreto legislativo 2 de 2022, de autoria do vereador Danilo Lima Cipollini e demais, que dispõe sobre concessão de título de cidadania cacondense ao Dr. Tirso de Salles Meirelles, com parecer favorável da comissão especial nomeada para análise do projeto. E recebemos também com parecer favorável da comissão especial projeto de lei do Legislativo 03 de 2022, de autoria da vereadora Ivania Aparecida de Souza Possati e demais, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos no Alto da Boa Vista. Terminado o expediente. Como hoje não há inscritos no expediente, já concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reunião e outras informações. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Encaminho o projeto de lei de número 46 do Executivo para a assessoria jurídica da Casa. E aí seria só essa matéria, né? Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Saúde também gostaria de estar agradecendo ao pessoal da Vigilância Sanitária pelo trabalho que foi junto ao CRAS também, que foi feito esses dias atrás também. A gente está agradecendo pela tomada de decisão que foi feita em conjunto ao acesso ali na Travessa Porto Alegre. Então, eu gostaria de estar agradecendo que a questão de saúde foi previamente solucionado um problema lá. Então, eu gostaria de estar agradecendo. E a gente vai estar se reunindo depois para conversar, para marcar a nossa próxima reunião também, Comissão de Saúde. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. A Comissão de Obras hoje não há matéria. Certo. Passamos à tribuna livre. Hoje também não há inscritos, oradores. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Isabel Flamínio de Paiva. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado, Sandro. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo 002/2022, que dispõe sobre concessão de título de cidadania cacondense ao Dr. Tirso de Salles Meirelles. Projeto de autoria do vereador Danilo Lima Cipollini, corroborado por todos os demais. Coloco em discussão o projeto. Passo à votação. Favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 041 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual PPA 2022-2025 para o município da Estância Climática de Caconde.
Justificativa. É com satisfação que cumprimentamos os novos integrantes do Poder Legislativo, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que visa a revisão do PPA 2022-2025, LOA 2022 e LDO 2022. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis tem por base as necessidades de ajustar as peças de planejamento, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Os valores constantes deste projeto referem-se a convênios assinados através do sistema sem papel entre o Governo do Estado de São Paulo e o município de Caconde, conforme planilha apresentada pelo Departamento de Planejamento, bem como justificativa da exclusão dos projetos. Departamento de Habitação, R$ 2.500.000, Conjunto Habitacional Caconde F. Departamento de Habitação, R$ 5.006.000, Conjunto Habitacional Caconde G. Total, R$ 8.100.000. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do anexo projeto, enfatizando a necessidade de que o referido projeto seja apreciado para esta Casa. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto. Bom, o projeto de lei 41 de 22 foi... A gente teve reunião aqui, para deixar claro para a população também, a gente teve reunião com o Departamento de Finanças, que explicou, mostrou a necessidade de planejamento também da Prefeitura, tendo em vista que a questão do orçamento, como é prevista no ano anterior, ou seja, no ano passado, para que seja executado no exercício financeiro de 2022, em razão dos convênios que foram assinados ao longo deste ano, não havia ali as dotações, né, ou seja, o espaço orçamentário previsto para que receba os recursos e execute na prática aí, os programas vinculados ao Estado de São Paulo, que a cidade foi beneficiada. Portanto, precisaria de fazer essas modificações dentro do orçamento. Como disse, ele é estimado, previsto no ano anterior, para que seja executado neste. Por se tratar de novidades ao orçamento, precisam ser adaptadas e absorvidas através desse projeto de lei que está apresentado aqui, justificado na reunião e justificado dentro do próprio projeto, ante a necessidade aí para que seja recebido os recursos, executado durante esse período do exercício de 2022. Correto? Se alguém tiver algum comentário, senão já vou passar para a votação. Concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, embora tomando posse hoje, estou até alheio ao referido projeto, mas se houve já o entendimento entre vocês, com certeza já houve o parecer favorável das comissões, não vejo por que não ser aprovado. Então, já de antemão, sou favorável ao referido projeto. Muito bem, o companheiro Davi, além dos pareceres das comissões, também passou pela análise da contadora da casa, que junto ao financeiro também da prefeitura, tirou as dúvidas, tanto que a gente teve a cautela de aguardar os prazos e dar liberdade para a contadora nossa trabalhar, verificando e acompanhando a execução do orçamento, que é importante, porque existe a possibilidade, sim, de fazer as modificações do orçamento, mas também existem as limitações dessa modificação no curso do exercício. Por isso que a contadora acompanha, faz os relatórios, e por ela já foi ratificado que está correto dentro do padrão que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos permite, e também pela assessoria jurídica também, dando parecer legal do projeto. Tá bom? Então, pelo menos isso a gente teve e é o que vale. Certo? Então, passo à votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única votação, o projeto de lei 043 de 22 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.650.000 do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa.
Esta revisão está sendo necessária para que possamos ajustar o orçamento que sofre mudanças devido aos preços que estão em frequentes mudanças devido à inflação. É oportuno esclarecer que, devido ao vultuoso volume de precatórios que a Prefeitura teve que quitar, causou um desequilíbrio nas finanças do município e, para que possamos dar continuidade nos serviços de rotina do município, temos a necessidade de ajustar as peças orçamentárias. As indicações estão previstas no orçamento de acordo com o artigo 43 da Lei 4320/64. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do anexo projeto de lei, enfatizando a necessidade de que o referido projeto seja apreciado por esta Casa. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Põe em discussão também o projeto 43 de 22, que trata, como bem disse o diretor, de suplementação também ao orçamento, que vai no mesmo sentido do projeto anterior, que é um reajuste aí do orçamento de 2022, e a justificativa do planejamento, das finanças, pelo impacto que houve aí para esse ano, das surpresas que aconteceram, do precatório, enfim, toda a modificação que teve que ser esse novo rearranjo mesmo da execução do orçamento. Também passou pela análise da contadora, que também, junto ao Departamento de Finanças da Prefeitura, tirou as dúvidas e fez o relatório, fez o acompanhamento e se enquadrou dentro das questões de finança pública, e o mesmo foi feito com a assessoria jurídica da Casa. Lógico que depois passou pelas comissões. Tá? Passo, então, a votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, projeto de lei 044 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.200.000 no orçamento municipal e da outras providências. Esta revisão se faz necessária para que possamos ajustar o orçamento e quitar a folha de pagamento, 13º, férias e encargos dos servidores até findar o exercício em exame. As indicações estão previstas no orçamento de acordo com o artigo 43 da Lei 4320/64, inciso 3. Inciso 3, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Assim sendo, solicitamos apreciação e decorrente aprovação do anexo projeto de lei. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto, que, como os dois anteriores que a gente já fez a votação, trata-se de reajuste do orçamento para a execução final das atividades do Executivo até o fim do exercício de 2022. Também passou pela contadoria e a análise jurídica da Casa. Passo a votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação projeto de lei 3 de 2022, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, que institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar e da outras providências. Coloco em discussão o projeto. Passa a votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, requerimento 026/2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a decisão de terceirização do saneamento básico do município de Caconde. Requerimento de autoria minha, mas tramitou aí na Casa, os colegas se manifestaram dentro do que acreditavam, e precisa ser encaminhado o quanto antes para o Executivo, para que a gente tenha a resposta a essa ação. Então, se alguém tiver algum comentário, antes da votação. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. É bom a gente procurar mesmo informações, porque esses dias eu estava conversando com um funcionário que trabalha na
na captação de água. Ele falou que todo o equipamento da rede que foi feito para fazer escoamento do esgoto foi tudo roubado. Foi transformadores, enfim, cabos, coisa absurda, desapareceu. Então, eu acho que vai ser um problema maior para a prefeitura aí, que vai ter agora, né? Que não é de agora, que é de outras gestões, tudo que está vindo, enfim, que vai impactar agora, né? Mas vai ter um prejuízo aí, porque a gente sabe que veio verba para isso e não vai vir mais para fazer isso, né? Então, vai procurar uma solução aí para ver o que vai ser feito, né? Então, a gente também fica no aguardo da resposta aí, para a gente saber o que vai acontecer. Obrigado. Certo. Então, passa a votação do requerimento. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos a única discussão e votação, requerimento 027/2022, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações com relação ao Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé. Coloco em discussão o requerimento. Passa a votação. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Obrigado, João. Solicito ao diretor que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação projeto de lei 028/2022 do Executivo, que dispõe sobre a instituição da zona de urbanização específica e da outras providências. Também teremos em única discussão e votação projeto de lei do Legislativo 013/2022, de autoria da vereadora Ivani Aparecida de Souza Possati e demais, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos no Alto da Boa Vista. É só, senhor presidente. Excelente. Agora concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Boa noite a todos. Boa noite ao vice-prefeito Generoso, daqui também, pessoal de casa. E quero desejar as boas-vindas ao nobre colega Davi. Para mim é uma honra tê-los aqui conosco, né? E desejar também melhoras para Ivani, para o nobre colega Ivani. E gostaria também de estar vou fazer uma indicação aqui. Nossa, aqui é minha, do Silvano e do Danilo, para pedir a reforma da capela lá do cemitério novo, lá, que está se degradando. Então, correr a tempo antes que aumente a degradação, que a capela bonita, tudo, então vai gerar um prejuízo maior para a prefeitura. Então, se puder dar uma atenção lá, que é um local bonito, que infelizmente está aparecendo a ferragem, já está caindo o reboco. Então, antes que comece a deteriorar mais, se puder dar uma reforma. E reforçar também uma indicação que a gente fez, foi sobre a rampa de acessibilidade lá. E está acontecendo, esse dia aconteceu aí, teve um velório lá até do meu amigo Flaviano, do Fernando, do irmão dele, chegou um parente dele cadeirante lá, não tinha como descer. Então fica muito difícil, já acho que a segunda ou terceira situação que acontece isso, não tem uma rampa de acessibilidade lá. Então, se puder dar uma atenção o mais rápido possível, porque o pessoal está pedindo, está cobrando, e é desagradável também, né? Para quem vai lá se despedir do seu ente querido, não poder chegar perto. Então, pedir uma atenção aí do nosso querido prefeito aí, do departamento de obras aí, para poder estar fazendo essa rampa para nós lá, para o pessoal aí. E por hoje é só. Gostaria de agradecer a todos, que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Seja muito bem-vindo, Davi. Para mim é uma honra tê-lo aqui, para nós aqui. Obrigado, viu? Presidente, peço a palavra. Concedido. Primeiramente, boa noite, presidente, o secretário,
João, os nobres colegas, vice-prefeito, Bruninho, Davi, seja bem-vindo. Para mim, mais uma honra, mais uma vez, trabalhar com você, onde a gente trabalhou junto lá no cartório civil, né? Só aprendi com você e tenho certeza que vou aprender muito mais com você aqui, entendeu? Parabéns aí, seja bem-vindo. Quero falar da Evani também, né? Que Deus, nosso Senhor Jesus, ilumina ela, abençoa ela, que faça o melhor para ela, né? Logo ela está aí junto com nós aí, se Deus quiser. Quero falar aí hoje do Departamento da Agricultura e Meio Ambiente, que nós temos sempre falado das podas, e está terminando, falta pouquinha coisa para terminar as podas tudinho de ponta a ponta da cidade, né? Quero agradecer aí o chefe, né, de setor, Paulo Redondo, Paulo Bianchetti, né? E também quero falar dos abrigadistas. E é uma luta incansável, né? O povo não tem dó, coloca fogo, atiça fogo mesmo. E esse final de semana teve mais um foco de incêndio, né? E eles estão lá, eles deixam de ficar com a sua família para ir apagar fogo, que todo mundo sabe que é crime. Não coloque fogo, não atice fogo. É muita judiação, é muito triste ver os animais queimando, escorrendo. Entendeu? Vamos conscientizar, não vamos colocar fogo. De vez em colocar fogo para queimar, para destruir, plante uma árvore. Plante uma árvore frutífica para eles, para os animais, né? Para tratar deles. Você vê, já passa sede, né? Com a seca dessa. Então, é muito triste a gente ver uma cena dessa, né? E eu tenho sempre falado aqui sobre os focos de incêndio, né? Mais uma vez, outra vez, estou repetindo, os abrigadistas, né? Então, parabéns a todos eles. Quero também parabenizar o padre, né, José Carlos, né, pela festa de setembro aí, bem organizado, o banheiro, todo mundo elogiando, né, José Carlos. Parabéns, padre, Deus abençoa, Deus ilumina. Quero falar também do Cristiano, né, que sempre tem falado aqui, não posso deixar de falar dele pelo trabalho que vem fazendo nas estradas rurais, né? Um trabalho de muito bom, né, para os agricultores, né, que abrindo as estradas. A gente, semana passada, eu tive lá 2 dias na zona rural ajudando também, né, umas podas de árvore, né, para facilitar as máquinas, né, e as estradas lá no Corgo da Vaca. Está ficando muito bom, terminando, já estão para outros lados, então estão indo mesmo com bastante atitude deles. O Alcino, o Alcione, né? Todos. E todos os funcionários públicos, né? Pelo trabalho que vem fazendo, os lixeiros, né? Os gari nossos aí, né? Que correm aí atrás dos lixos. Tá? Parabéns a todos. Quero também, não podia deixar de falar, né? Do nosso deputado Jorge Caruso e Balé Rosa. Tem sempre falado várias vezes tem falado da nossa máquina que estava atrasado de chegar, a reta escavadeira. Eu, Danilo Lima Cipollini e o Sandrinho fizemos esse ofício desde o ano passado. E essa máquina atrasou, devido às demandas, né, de bastante entrega, de Pouso Alegre, e eles entregaram a semana passada. E essa máquina já está aí na cidade, já está trabalhando para ajudar os pequenos agricultores. Tenho sempre falado, se Deus quiser, esse ano não, que já foi todos, né, os ofícios que a gente fez, as conquistas que nós conseguimos. E se Deus quiser, se tudo der certo, o ano que vem, nós temos 14 ofícios entregues nas mãos dos deputados. E se tudo der certo, vai vir muitas coisas boas para Caconde. Sempre falei, Jorge Caruso, eles não falam o que eles não cumprem, eles cumprem o que eles falam. Está aí mais uma máquina para ajudar os pequenos agricultores, que é uma demanda que vinha nas estradas, muito difícil, né? E está aí hoje ela trabalhando nas cacimbas, nas redes de esgoto, para ajudar os pequenos agricultores. Mas, boa noite, o meu hoje é só. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Primeiramente, uma boa noite. Uma boa noite ao nosso vice-prefeito, que está aqui nos dando a honra da sua presença. Desejar boas-vindas ao querido amigo Davi, que ele possa contribuir ainda mais com o trabalho da nossa casa e deixar o nosso abraço para a Ivani, que ela tenha uma recuperação abençoada. Hoje, juntamente com o nobre presidente, eu fiz 4 indicações que foram feitas pelos próprios estudantes da escola Dr. Cândido Lobe, que eu acredito que são pedidos dos outros alunos também da rede de ensino municipal. Então, a gente fez a indicação para ter a limpeza da quadra da escola, né?
Todas essas indicações foram... a gente teve a visita deles aqui na Câmara, e eles que, numa experiência que eles tiveram de trabalhar como vereadores, eles fizeram essas indicações, então a gente achou bem legal levar isso ao prefeito, porque são todas muito bem fundamentadas. A outra indicação é a respeito de que haja incentivo a atividades extracurriculares, incentivo à arte, como, por exemplo, ter uma sala de desenho na escola. A outra indicação é o incentivo à ciência nas escolas, ter a feira de ciências, como antigamente tinha, ter o laboratório de ciências. E a última indicação, que é algo também que eu sempre... é uma briga que eu tenho, que seja fornecido um material de qualidade, né? A gente sabe que no poder público é tudo por licitação, mas que a licitação seja feita de forma que sejam fornecidos materiais de boa qualidade, né, para as crianças conseguirem desenvolver as atividades. E, por coincidência, a gente aprovou essa lei que eu apresentei sobre essa lei, ela vai instituir a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar, né? E eu acredito que é de muita importância, principalmente depois da pandemia. A gente sabe que diminuiu muito os alunos, eles deixaram de aprender nesses 2 anos, porque, infelizmente, na rede pública é mais difícil essas aulas remotas, então as crianças tiveram dificuldade com isso, e muitas ainda não estão conseguindo ler, não estão conseguindo escrever. Então, esse projeto de lei visa tentar incentivar as crianças a estarem indo na escola, né? A ver sentido na sala de aula, ter vontade de sair de casa e ir para a escola, sentir que vale a pena estar lá e, de certa forma, ter atividades na escola que consiga fazer com que essas crianças tenham, né, assiduidade, participem, se façam sempre presentes, para que eles consigam ter oportunidade de estudo, de depois conseguir ter uma renda melhor e ter um trabalho digno. E antes que o município busque, né, eu já tive experiência deles do prefeito mandar, através da assessoria jurídica, vetos a esses projetos que eu faço, essa proposta ela não gera custo adicional aos cofres públicos, porque se trata de um projeto de diretrizes que propõe ações em pastas e estruturas que já existem no município. Então, eu queria deixar claro isso, para que, ao invés da gente ficar discutindo, né, se está na nossa competência ou não, esse projeto eu pesquisei muito antes de apresentá-lo, que a gente comece a executar, que a gente está aqui para trabalhar junto, executivo, legislativo, para que a gente consiga realmente contribuir com a nossa cidade. Então, vamos trabalhar, porque tem bastante serviço, tem muita gente disposta e a nossa criançada merece. Uma semana abençoada a todos. Muito obrigada. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Boa noite a todos, o público de casa, ao nosso vice-prefeito aqui presente. Quero parabenizar também, dar as boas-vindas ao nosso colega Davi, né, que ele possa contribuir com a gente também e com a população, né, que já esteve aqui na casa e vai nos contribuir muito com o seu trabalho. Hoje eu queria agradecer muito, de coração mesmo, ao diretor de saúde, o Geraldinho, né, que tem feito um belíssimo trabalho lá no posto de saúde, tem ajudado muitas pessoas, tem acompanhado, né, não é para menos. Hoje ele deu uma força grande que nós estávamos precisando, e de coração. O posto de saúde precisa de pessoas assim, sabe, pessoas que entendem o lado, a dor do ser humano. E presenciei hoje lá, o que eu presenciei lá hoje lá, eu fiquei muito emocionado. E quero agradecer muito pelo que está fazendo ali no posto de saúde, né, que Deus abençoe muito a pessoa dele. E agradecer também o João Felipe, a diretoria toda, né, da educação, também tem feito um belíssimo trabalho. De coração, que Deus abençoe a todos. Gente, muito obrigado. Hoje é só isso mesmo. Palavra. Concedido. Eu tive, no domingo passado, eu estive fazendo sábado, domingo, segunda, eu já estava trabalhando já em campanha, me passaram um material, e eu estive num lugar que mandaram agradecer demais a prefeitura, os encarregados, que é coisa que nunca teve na vida deles, as estradas lá. Hoje estão alegres, felizes da vida, tudo contente.
Eu sempre falo que isso aí é resultado de um grupo que se uniu desde quando nós entrou aqui, né? Para que nós pudéssemos trabalhar junto, para nós aprovar os projetos da prefeitura, do prefeito, para poder as coisas caminhar para frente, apesar da dificuldade que nós teve, mas isso eu sempre falava aqui na Câmara, que isso aí ia passar. Tudo que tem um começo tem um fim, isso ia passar, e graças a Deus eu vejo, já vi hoje o Silvano falando ali que chegou mais a máquina, então isso alegra muito o nosso povo da zona rural, né? Alegra muito. E mandaram agradecer demais, demais, e estão contentes com o trabalho, então é preciso que isso, essa união que nós temos desde o começo, vai chegar até o fim, se Deus quiser, eu tenho certeza que isso vai dar muitos frutos, vai dar muitos frutos. E queria também parabenizar o Davizinho, né? Hoje, sendo o primeiro dia dele, já a experiência que ele tem, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Então, eu queria mandar um abraço para a Ivani. Embora a gente já sentiu saudade dela hoje aqui, né? Já é acostumado com ela aqui, mas queria falar para ela que ela está muito bem representada aqui e tudo aquilo que o Davizinho fazer, ele vai fazer para o melhor do nosso Caconde, para que o Caconde possa caminhar sempre em rumo à nossa vitória, porque eu sempre falo assim, ficar parado, igual teve muitas vezes parado, já é ruim. Imagina andar para trás, piora muito. Então, eu acredito que, graças a Deus, as coisas estão caminhando para o bem e tenho certeza que tudo vai dar certo. Queria parabenizar também o Generoso ali também, que também é um parceiro que sempre lutou por essa cidade também. Que Deus abençoe e ilumina todos. É só. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, pessoal de casa, o plenário aqui na honrosa visita aqui do Generoso, vice-prefeito, né? A gente agradece a presença. Quero dar as boas-vindas ao Davi, né? Compondo a mesa, né? E com a sua experiência, tenho certeza que vai estar ajudando e somando muito, né, para o município. Desejar uma recuperação, né, satisfatória para a nossa amiga Ivani, que ela possa estar se recuperando bem, né, e é o que a gente tem de maior desejo no coração no momento, né. E nessa noite, na oportunidade, eu quero agradecer uma resposta a um ofício que eu fiz na data de março de 2022, a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Hoje a gente recebeu aqui a resposta, né? O nosso diretor João Paulo até já leu aqui, mas eu gostaria de estar agradecendo, né, a resposta que nós tivemos. Eu fiz o ofício e tive a honra dos colegas também ter assinado esse ofício. As casas populares no distrito de Barrânia, que ainda conta com déficit habitacional lá, né? Então, a gente recebeu essa resposta, esse ofício aqui. O prefeito do Departamento de Habitação já tinha respondido a esta casa, né? Na pessoa do Almeida, que eles estão tomando as medidas necessárias, né? As providências necessárias. E agora, essa resposta aqui da Secretaria de Habitação, no chefe de gabinete, na pessoa de Fernando Fiore de Godoy, ele também está tomando as necessárias providências, né? Ficou registrado lá na secretaria, e assim que haver disponibilidade de recursos da pasta e suporte às despesas decorrentes desse projeto. Então, gostaria de estar agradecendo por os nossos colegas também estar nesse projeto comigo aí, né? E torcendo para que tudo dê certo no momento oportuno. Por hoje é só, uma boa noite, uma boa semana a todos. Essa palavra, senhor presidente. Concedido. Bom, primeiramente, boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, ao vice-prefeito Generoso, que está aqui presente hoje, e a todos que nos acompanham. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Davi, que ele possa nos ajudar bastante aqui, colaborar bastante com a gente aqui, com a experiência que já tem. Desejar melhoras à nossa querida Ivani, né? Que ela possa descansar bastante, se recuperar para voltar com mais força ainda. E eu queria falar também um pouquinho da retroescavadeira que chegou essa semana, né? Através dos deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi.
É um equipamento tão esperado aí pelo Departamento de Agricultura e por todos nós, né? Que desde o ano passado a gente já havia recebido o ofício e que viria, porém, devido a todos os trâmites, né, a burocracia que tem, acabou que demorando um pouquinho, mas hoje aí já está à disposição do município, já usaram ela na semana passada, e, se Deus quiser, vai potencializar ainda mais o serviço da agricultura. Como o tio Tony falou, o Silvano já relatou aqui também, o departamento vem executando um serviço com muita excelência, o Cristiano, que está à frente hoje de estradas, né, o Ocione, do Alcino também. Essa semana eu tive relatos também de moradores lá do Córrego da Vaca e de outros bairros também, só agradecendo ao Departamento de Agricultura pelo excelente trabalho. E todo esse trabalho, todo esse resultado também é graças a esses equipamentos que vêm chegando, né? Que é a pá carregadeira que chegou, agora vem a Reto, a Patrol que chegou. Então, agradecer imensamente a esses deputados que têm nos ajudado, né? E que possa potencializar ainda mais o serviço na agricultura. Bom, hoje foi aprovado aqui o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão cacondense ao doutor Tirso de Salles Meirelles. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os relevantes serviços prestados, né, ao município de Caconde durante esses últimos anos. Promoção de Caconde nos principais eventos do Estado, com destaque no Conexidades do Guarujá, com ênfase no arranjo produtivo local, APL, e grandes potencialidades turísticas. Atuação do SEBRAE no belíssimo diagnóstico para reconhecimento do APL, do café, habilitando o município nas chamadas públicas do Estado. Destinação de 2 profissionais técnicos permanentes para atendimento no município do programa Agente Local de Inovação, atuando fortemente em inovação. Disponibilização imediata de cursos, ações e atividades, acolhendo e deferindo toda a demanda de Caconde. Realização de missões e eventos para nossos munícipes, promovendo integração, troca de informações, orientações sobre benefícios e oportunidades, bem como acesso ao conhecimento de novas tecnologias. Interlocução entre instituições para elaboração e execução de projetos pilotos em Caconde, canalizando políticas públicas, pesquisas e canal direto ao governo e demais autarquias. Parceria com o poder público na capacitação de empresários e para desenvolvimento de oficinas em programas de assistência personalizada para micro e pequena empresa de Caconde. Retaguarda técnica, jurídica e organizacional, com programas que possibilitam e fomentam a diversificação da produção, incentivando novas culturas, ofertando acesso a mercados, com agregação de valor e participação em todas as feiras onde o SEBRAE atua. Implantação de programas e investimento em profissionais que atuam diretamente na capacitação do ensino, aprendizagem com prática, do desenvolvimento pessoal, trabalhando a organização comunitária, promovendo o estímulo ao empreendedorismo sustentável do município. No período da pandemia, sensibilizado e zeloso para com Caconde, mais de 100 participantes foram selecionados com o programa Bolsa Empreendedor, sendo contemplados com R$1.000 para o fortalecimento de sua empresa. Então, agradecer imensamente ao doutor Tirso de Salles Meirelles, né, o presidente do SEBRAE hoje, por ter acolhido o Caconde aí nesse período difícil de pandemia e todos os outros tempos, né, e vem abraçando aí a nossa cidade. Nosso muito obrigado e, a partir de hoje, concedendo a ele o título de cidadão cacondense. Então, muito obrigado a todos. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, diretor da Secretaria João Paulo, vice-prefeito Generoso, é um prazer estar aqui com vocês, assumindo hoje a vaga da Ivani, em virtude do seu afastamento, que passou por uma cirurgia. E eu só peço a Deus que a Ivani seja iluminada pela luz que vem do alto e que, fortificada pelo amor e bondade de Cristo, ela possa vencer as dificuldades interpostas em seus caminhos. É o que eu desejo a ela. Como eu disse, que é um prazer estar aqui com vocês, e é bom que haja essa harmonia
como disse o Tonho e outros vereadores, entre o prefeito e a Câmara Municipal. Só assim a gente vai conseguir fazer com que Caconde cresça e a gente apresente melhoras aos munícipes. E tenho acompanhado também o trabalho de vocês, as indicações que vocês apresentam, a dedicação que vocês têm prestado a Caconde e às pessoas que os procuram, mas eu também sou muito procurado pelas pessoas e sempre procurando ajudar a encaminhar da melhor maneira possível. Parabenizo ao jovem presidente da Câmara pela postura, pela conduta e pela maneira com que vem conduzindo os trabalhos dessa casa. Então, isso deixa a gente, assim, tranquilo, que a Câmara está bem representada, com um presidente que está fazendo um grande trabalho, procurando mostrar à população as reais situações. Quando vem um projeto para cá, a gente sabe que há aqueles projetos polêmicos e há esse bom entendimento. Por isso que eu perguntei sobre aquele primeiro projeto e o nobre presidente me esclareceu que já havia feito tudo isso. Então, a gente fica assim, tranquilo, de uma maneira com que vem sendo conduzidos os trabalhos da Câmara Municipal através de Vossa Excelência. E aos vereadores também, as indicações que vocês apresentam, mas nós que já fomos vereadores em outras gestões aí, Generoso, João Paulo, a gente sabe o quão difícil é a função do vereador. E, às vezes, as pessoas até criticam que um vereador não faz nada, mas não é assim. Mas eu acho que o que realmente precisa, e já falei isso em outras administrações, é que haja esse bom relacionamento entre Câmara e Prefeitura e prefeito, para que o prefeito divulgue mais o trabalho dos vereadores. Né? Então, eu, pelo menos, nunca vi em outras administrações passadas. Então, eu acho que tem que haver, sim, esse bom entendimento, mas que o prefeito também reconheça as indicações e, na medida do possível, realize as indicações, porque são os anseios da população que vocês apresentam aqui na casa. Então, eu acho que falta isso, esse desempenho por parte da Prefeitura, que com certeza tem a equipe que são responsáveis por todos os setores, mas que haja aquele entendimento. Olha, vereador Danilo, vereador Silvano, o presidente da Câmara apresentou a indicação, o prefeito está atendendo a indicação do vereador tal. Então, eu acho que falta isso, falta divulgar o trabalho dos vereadores. Eu sempre vejo o jornal, vejo lá dezenas de indicações de vocês. Aí vejo também, é lógico, as matérias que o prefeito publica, né, fez isso, fez aquilo, mas está esquecendo de agradecer à Câmara Municipal, porque é através dela que o prefeito consegue realizar os seus projetos. Então, eu acho que falta isso, falta esse entendimento, esse bom relacionamento, e isso é bom para todos, principalmente para a população. Aí sim a população vê realmente o trabalho, principalmente de vocês que estão aí já há algum tempo prestando à nossa municipalidade. Então, fica aí Generoso, que está aqui, o vice-prefeito, que na sua época também foi assim, nas minhas 2 legislaturas também foi assim, né? A gente nunca é reconhecido, a verdade é essa, a gente não é reconhecido pelo trabalho que faz. Então, eu acho que falta, sim, esse bom entendimento, esse bom relacionamento, aí sim as coisas começam a melhorar para todos, né? Principalmente para o prefeito, e os vereadores trabalham, sim, com dignidade, com respeito. Opa, espera aí, eu acho que vai ser atendida a minha indicação, porque vocês todos ouvem os anseios da população, aquilo que eles pedem, aquilo que eles se preocupam, traz para cá, apresenta a indicação, encaminham para o prefeito, não sei se está tendo resposta ou não, dentro das possibilidades, se vai atender, se não vai, mas eu acho que falta esse
Relacionamento, sim. Prefeito e vereadores têm que trabalhar em conjunto, em harmonia. Agradeço a todos vocês pela receptividade que tive, ao senhor presidente. Estarei aqui ocupando a vaga da Ivani, mas que Deus abençoe e dê saúde para ela e que logo ela retorne à sua merecida cadeira. Obrigado, senhor presidente. Eu quero de novo mandar, então, um beijo enorme para a Ivani, que acompanhou a sessão toda hoje, mostra o comprometimento dela com o grupo, com as funções aqui da casa, e realmente eu gosto muito dela, é impossível alguma pessoa não gostar dela, é cativante, merece todo o amor de retribuição, de carinho da população, dos vereadores, porque, de fato, ela acaba sendo uma mãezona mesmo de todos nós aqui, se preocupa muito com a população, sente as angústias da população, tenta do jeito dela, da forma que ela pode, pessoalmente, muitas vezes, com ações próprias dela, com ações junto às secretarias. A gente vê aqui o trabalho dela. Ela é mais comedida, né? Não gosta muito de aparecer, mas a população tem a certeza que ela faz muito dentro do que ela pode, porque, de fato, ela é sensível à causa da população. Então, desejo a pronta recuperação da Ivani e de toda a família dela, que dê o apoio necessário aí para que ela volte 100% com a alegria de sempre e a força que ela sempre teve, que ela realmente representa uma força muito forte da mulher cacondense, da mulher trabalhadora, e que criou uma família belíssima. Ao mesmo tempo, dou de novo as boas-vindas ao querido, agora, companheiro de casa, Davi, que já me ajudou muito quando comecei na advocacia, perdidinho, a verdade é essa, lá no fórum, sem saber para onde correr. O Davi prontamente sempre ajudou, analisou o documento, falou: é aqui, filho, faz isso, faz aquilo, fica tranquilo, a audiência vai começar daqui a pouco, o juiz é assim e tal. Então, mostra a pessoa carinhosa que é com as necessidades de cada função, de cada profissional, das pessoas da cidade. Então, muito orgulho mesmo. Muito bem, já foi falado do trabalho que teve aqui na casa. Também presidiu, né, a casa, então a gente fala de iguais. E espero que, de fato, contribua com essa nova formação e também de uma nova perspectiva. A gente tem tentado trabalhar com a questão da transparência, que é algo que a gente tem batido na tecla desde o começo, porque é uma necessidade e uma obrigação ao mesmo tempo. Então, a gente tem feito nesse formato as sugestões, tudo que tiver como esse cargo histórico teu que você tem, pode ter certeza que o que puder, nesse curto tempo que a gente estará junto, eu estarei aberto às sugestões, às dicas, porque, né, como disse, novo ainda nessa função de agente público e mais ainda na chefia até o final do ano do Legislativo. Então, agradeço as palavras e, ao mesmo tempo, desejo as boas-vindas, que tenha aí espaço. Eu sei que você conseguirá agregar muito ao nosso trabalho, como bem já chegou na primeira explicação pessoal tua, dando uma pontuação muito boa para a função do Legislativo. Que a gente tem trabalhado aqui é exatamente isso, realçar e destacar o trabalho da Casa, a importância do Poder Legislativo, da Câmara, justamente para quebrar essas perguntas, as insatisfações da população. E, de fato, dentro de cada possibilidade, os companheiros têm trabalhado, buscado indicar, buscado as reuniões, e a gente tem tentado levar isso à população através das transmissões, documentação, publicação nas redes sociais, nosso site, que é a novidade. Então, muito bem pontuado, é algo que, de fato, faz parte, infelizmente, é uma cultura da cidade,
talvez cultura da política, propriamente dita, que a gente tem que realmente trabalhar para que a gente inverta essa situação e participe dessas decisões. Muito bem pontuado, então quer dizer que a sua vinda aqui terá essa importância desses destaques para a nossa legislatura. Agradeço também a presença do vice-prefeito, Generoso, porque também, como o Davi, com seu poder de síntese, esse poder de oratória, sempre nos honra e dignifica em todas as reuniões, as reuniões e também as coisas públicas, né? Reuniões públicas, sessões solenes. Então, agradeço também a presença, estamos sempre abertos ao diálogo e às soluções, né? Tudo que a gente precisar resolver, eu acho que é importante a presença e a conversa entre os poderes. Então, meu abraço, estenda também ao prefeito da cidade. Por fim, a gente está voltamos aí com a festa de setembro, que a gente tem uma semana repleta, cheia de graças, né, pela festividade de uma festa divina, histórica, cultural, que a gente precisa mesmo cultivar. Depois de 2 anos parados, eu vejo que a galera está toda animada com a festança, com a celebração, com a oração. Eu acho isso bonito, que a gente traz de novo a harmonia das pessoas dentro da cidade, que eu acho que é isso que estava faltando. E a festa de setembro, eu acho que é um dos símbolos de nossa cidade. Então, que a gente aproveite essa semana e boa sorte a todos os trabalhadores que consigam aí o rendimento que é muito necessário. Bom, passando essa parte, só queria complementar que no dia defiro, então, já aqui na audiência, a audiência pública da Prefeitura, pedida pelo diretor de Finanças, que será feita para o orçamento de 2023, sobre a gestão da saúde. Como será até o dia 29, como foi encaminhado na semana passada um requerimento sobre a questão da saúde, que houve várias manifestações, algumas curiosidades que eu acho que a gente precisa apontar, a gente precisa encaminhar, sim, algumas melhorias, como a gente estava discutindo antes da sessão, a digitalização dos prontuários, a digitalização das receitas, o eSUS, que é uma tecnologia importante, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, precisa ser implantado na sua total eficiência, porque todas as instituições trabalham de maneira digital, todas as instituições e a saúde, para uma rapidez, uma fluidez do serviço, de acesso das pessoas, de acesso dos médicos e também de facilidade de conferência dos documentos, mais segurança e economia dos recursos que são gerenciados nas cidades e os remédios. Precisa dessa digitalização e utilização plena do sistema eSUS, porque ele nos garantirá, além de tudo, bônus para a saúde dentro de cada departamento, cada situação mesmo da saúde. Então, a gente precisa disso e é algo que a gente precisa cobrar mesmo até o final do nosso mandato. Como a gente já vem caminhando, porque a gente precisa plantar alguma sementinha e trabalhar em cima delas. É algo que não foi feito ainda e a gente precisa cobrar até o final do mandato, porque precisa começar a ser feito. É algo inadiável. As bases da saúde, o sistema, a rede de saúde precisa se comunicar, e a comunicação tem um nome, chama eSUS, que é onde se comunica as informações sobre todas as redes de saúde, atendimento, fila, vai dar segurança à população para saber qual que é a fila, se vai ter atendimento, se não vai ter, enfim, é isso que dá segurança, que seja investido em equipamentos que garantam isso, que tenha pessoas capacitadas para fornecer essas informações e que tenha segurança para todo mundo. É inadiável, o requerimento perguntava sobre isso, eu vou aguardar o requerimento até a audiência pública que será feita no dia 29, e nessa oportunidade peço o apoio dos colegas que a gente consiga, se for possível, a presença do diretor de saúde aqui, que responda às questões que foram feitas, que estão sendo feitas diariamente pela população, e elas precisam ser respondidas, porque são de urgência e necessário a melhoria da saúde. Então, as críticas, as dúvidas, as perguntas precisam ser feitas e elas precisam ser respondidas, e para a gente caminhar, porque
como eu acredito que a harmonia entre os poderes deve existir, a harmonia também está na fiscalização e na resolução dessas perguntas para que a gente consiga esclarecer e avançar. Certo? A gente encaminhou, junto com a colega Isabela, algumas indicações que foram feitas aqui pela molecada, que é um trabalho que a gente está fazendo hoje dentro do âmbito da Escola do Legislativo, que é algo que uma parceria que já há muito tempo sempre teve com a Casa Legislativa, faz parte da grade escolar da rede municipal, a participação e o conhecimento dos poderes institucionais da cidade, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. E a criançada vem aqui na Câmara, a gente fez uma atividade bem bacana com eles, onde eles participaram de uma sessão que a gente presidiu, e durante a dinâmica da atividade surgiram algumas indicações que a gente colocou no papel hoje, encaminhando para o Executivo, e que o diretor de Educação possa, a gente já conversou sobre isso, mas que a gente oficializou aqui como documento, que possa resolver esses problemas, que são problemas antigos, mas ele sabe disso, que é a limpeza dos pombos, que está na cidade toda, é um problema sério, ainda mais nas escolas não pode ter, porque a molecada tem que jogar bola, tem que estar tudo limpinho, e eu não sei também como resolve isso, já tentei pesquisar, a gente precisa chegar num consenso aí para resolver essa situação. Eu falo que é importante isso, porque ano passado a molecada esteve aqui também nessa atividade, e na atividade pediram um aparelho bebedouro, né, para ter água gelada. Eles pediram aqui, foi unânime entre eles, e durante o ano passado, o diretor de Educação, o Natanael Natu, fez a aquisição do bebedouro que fornece água gelada. Então, veja como é importante a participação da população, e mais ainda da criançada dentro das atividades delas escolares. Ela apontou uma necessidade, logo o diretor de Educação foi e cobriu essa necessidade, porque, de fato, faltava uma água gelada para a criançada. Então, isso é importante. De novo, um pedido honesto da criançada. Outra indicação é sobre a consciência negra. A Semana da Consciência Negra, a gente está chegando em novembro, e é algo que muito me preocupa. O ano passado era uma outra preocupação, né? A gente tinha outro cenário de pandemia e tal, mas na semana a gente não teve nenhuma manifestação institucional, e coloco aqui também a Câmara nisso, e também o Executivo, não foi feita nenhuma manifestação. A gente não tem isso como institucionalidade da cidade, a gente não tem isso nas escolas também. A gente teve uma atividade na escola estadual, que é o Fernando Magalhães. Enfim, é algo que, para mim, a meu ver, é necessário, é urgente, por vários fatores. E leva aqui uma necessidade, porque a gente está fazendo um belíssimo trabalho de arte ali no Cristais, na Rua Geraldo Aparecido da Silva, bairro onde cresci e nasci, uma exposição artística que remonta a história da cidade de maneira perfeita, mostrando a participação, a história, a formação do povo preto, povo negro, na nossa formação enquanto sociedade, que leva o nome banto, que é de origem africana, e a gente não traz nenhuma atividade institucional mesmo que dá espaço para a celebração, a atenção, os problemas, a dificuldade, enfim, tudo que envolve a questão da consciência negra, e a cidade não pode estar desconectada da sua própria história, e é necessário que a gente tenha isso de maneira oficial no calendário da cidade, para que todo ano a gente tenha uma atividade, uma semana, que a gente remonte a nossa história, que Congada, Folia de Reis, tudo isso está inserido na história negra da cidade, que foi feita e fundada pelos negros que vieram de Minas Gerais e conseguiram através do ouro. Então, enfim, tem toda uma história. Existem trabalhos belíssimos que foram feitos, estudados da nossa história, trabalhos de doutorado, trabalhos que estão sendo feitos ainda durante o que eu estou falando aqui. Então, tem muita coisa da nossa história que a gente não conta e precisa ser celebrado. A Semana da Consciência Negra é, de fato, fundamental para que a gente consiga caminhar e celebrar a cidade e remontar e colocar no protagonismo todo esse povo belíssimo que trouxe e traz cultura, alegria, comida, enfim. Existem inúmeras situações que não são colocadas na sua devida
na sua devida evidência. Então, caminho a indicação ao prefeito para que ele encaminhe, estude isso dentro de quais os departamentos que são os responsáveis e encaminhe uma lei para casa para a gente aprovar aqui a Semana da Consciência Negra e tenha atividades em todas as instituições, nas escolas, nos departamentos, na praça, enfim, sobre uma temática de fundamental importância que trata e retrata a história da nossa cidade, do nosso país, Brasil. Certo? Para finalizar, agradeço aos colegas que aprovaram o requerimento, encaminho agora para o prefeito para saber a resposta e posicionamento e reafirmo o meu posicionamento, reivindico a participação popular na decisão que for tratada sobre a terceirização da infraestrutura do saneamento básico da nossa cidade. Como já vim falar nas últimas sessões, houve uma decisão expressa por parte do Executivo, da qual eu discordo da forma que foi feita, portanto, encaminho agora oficialmente o posicionamento da Câmara, querendo esclarecimento por parte do Executivo no que tange a entrega da água e do esgoto, de maneira que não ouviu a população e nem mesmo a Casa Legislativa. E, para mim, como disse, como é algo de extrema importância, que levará gerações da nossa cidade, portanto, a gente precisa ter um pacto da nossa cidade, uma decisão coletiva para que isso seja resolvida, e aí sim, independente de qual seja a decisão for tomada, a gente avance nessas questões, porque sem debate público, sem amostra de como será todos os detalhes de algum projeto, enfim, tem que passar pelo debate público, audiência pública, que a gente consiga ter um consenso sobre esse debate. Sem isso, eu não consigo acordar e sou contra qualquer tipo de decisão que seja tomada dessa forma, que, como já comentei, ela efetivamente expressamente foi tomada e ela não é algo que coletivamente agrada. Por fim, eram essas considerações que eu tinha que fazer. A gente aguarda, então, as respostas aos requerimentos. Encerro hoje a sessão. A gente tem uma boa semana para trabalhar e a gente volte aí para a semana que vem, já com a nova formação, agora com a introdução do vereador Davi. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Ficar encerrada a sessão de hoje.